Olá, amigos, tudo bom? Vamos começar, como se diz, com a desculpa do pleonasmo, né? Começar pelo começo. Essa questão do Império Eurasiano é uma das questões mais importantes e complicadas de se entender na história. Por quê? Bom, o que é a ideia de império, né? O mundo, quando ele passa ali do, do universo dos caçadores e coletores, né, daquele tipo de mundo, você vê surgir os primeiros clãs, né, então dos clãs as primeiras cidades e depois os impérios, né? A ideia de império é muito antiga. Vários impérios já passaram pelo mundo, foram grandiosos, mas acabaram riscados do mapa e hoje você não vê ninguém com a intenção de restaurar esses impérios porque seria impossível, né? A ideia de império no mundo antigo também era muito diferente da ideia de império que vemos hoje. Por quê? Por exemplo, você pega o Império Babilônico, os impérios persas, o, os diversos impérios que surgiram no mundo antigo, eles tinham uma ideia de conquista que era de espalhar um legado, fortalecer o seu reino, né, fortalecer o império e obter recursos. Então, embora eles também espalhassem as suas influências culturais, eles permitiam a continuidade ali das culturas que eles dominavam, né? Não havia ali a intenção de lançar um império global no sentido noético, no sentido de mentalidade, né? Os impérios mais ambiciosos que marchavam em todas as direções e conquistavam e tudo mais, faziam isso, né, com esses objetivos mencionados anteriormente, e não com uma ideia de império que surge apenas mais tarde, como veremos agora. O Jean Parvulescu e essa ideia eurasiana de império eurasiano, ele é herdeiro de uma sucessão de eventos ocorridos. Isso é muito importante para entender a mentalidade do Dugin e do próprio Parvulescu e do movimento eurasiano, e porque ele se opõe à, à Igreja Católica e ao Ocidente, né? Isso pode ser retirado até de escritos do próprio Dugin, como por exemplo nos livros Filosofia da Guerra e Filosofia Tradicionalista. E também na própria série Nomaquia, que eu falarei sobre essa série um pouco mais à frente. Então, com as duas Romas cristãs, né, a Roma Ocidental, que cai, né, antes da Roma Oriental, lançam uma, não, eu não diria já uma primeira separação, né, mas as duas ali lançam as bases dos confrontos que ocorreriam no futuro. Por quê? A Roma Ocidental cai, como todos sabem, né? E lança um cenário caótico no Ocidente, enquanto a Roma Oriental estava, pelo menos naquele período, em uma situação mais confortável. A vida teológica, os concílios eram sediados na Roma Oriental, todos os primeiros concílios, a produção teológica, cultural, filosófica, artística estava em pleno vapor ali na Roma Oriental, enquanto a Roma Ocidental começava a se organizar
e começa a se organizar melhor a partir de Bento da Norte, São Bento, né? Isso também já é um conhecimento histórico aí que todos já dominam muito bem. Mas ali na Roma Oriental começa a surgir uma primeira ideia de império no sentido noético, né? Porque quando a Roma Ocidental cai, os romanos orientais de Constantinopla, e era um império romano, mas com um legado helênico, um legado grego muito forte, né? Tanto que o idioma era o grego, a cultura era muito mais helênica do que greco-romana, né? Do que romana. E ali eles enxergam, começam a enxergar nesse processo uma primazia da Roma Oriental sobre o próprio mundo. Isso mais tarde desencadearia o próprio cisma, né, a separação da Igreja Ocidental, a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja do Oriente, né, justamente porque essa disputa começa de uma forma mais canônica pelas paróquias ali da Sicília, ou melhor dizendo, as dioceses da Sicília, que os bizantinos, por terem um território bizantino na Sicília, queriam estender esse domínio para a Sicília inteira. E isso, claro, que entrou em choque com a Roma Ocidental, né, diretamente. O problema é que não demorou muito para que o Império Romano Oriental começasse a ruir também, né? Embora ele caia ali no que é o marco do fim da Idade Média, já nos séculos oitavo, um pouco no século VII, no século IX, as disputas internas em Bizâncio e o césaropapismo começam a consumir o Império Bizantino, né? Isso já é notado com a ascensão do Islã, quando Bizâncio começa a perder seus territórios, os territórios que Bizâncio havia tomado, inclusive, do antigo legado assírio, né? Então, Damasco vai para a mão dos muçulmanos e diversas cidades importantes ali da chamada Terra do Shams, né? A Terra do Shams é a Terra do Sol, região da Síria, ali um pedaço do Líbano. E isso, obviamente, faz com que o Império Bizantino comece a retrair, né? E, inclusive, esse é um dos processos que desencadeia a Primeira Cruzada, que os bizantinos, então, estavam desesperados ali, tanto por suas disputas internas e pelos ataques que sofriam também dos normandos, principalmente na Sicília. E, até então, eles tinham os muçulmanos como aliados em várias dessas batalhas, né? Mas chega num ponto que eles se veem cercados também, né, pelas tribos túrgicas, que algumas nem muçulmanas eram ainda, né, mas já começavam a criar muitos problemas, e também pelos seus próprios ex-aliados orientais, como sérvios e búlgaros, que faziam incursões frequentes contra o Império Bizantino. E aí então que eles chamam o Ocidente para dentro de Bizâncio, para o Oriente, né, com a desculpa de tomar Jerusalém novamente dos muçulmanos, mas era também para recuperar cidades que eles haviam perdido o controle, né, como Antioquia, Haleb, que é Alepo, né, na Síria, e assim por diante, Niceia, né, cidades da Armênia e assim por diante. E aí surge a controvérsia que, enquanto o Ocidente se reorganiza, a era carolíngia, né, passa pelo chamado Renascimento Carolíngio,
quando a cultura, a organização política e o próprio cristianismo ocidental passa a crescer e se cristalizar de uma forma mais fixa, mais firme, né? Então, os bizantinos orientais passam a ver isso como uma ameaça a, ao que eles imaginavam que era a Roma dominante, né? Que era a Nova Roma. Constantinopla era chamada de Nova Roma. Os bizantinos conseguem, como um último tiro de sua expansão noética, sua expansão de mentalidade, evangelizar os eslavos, né? A Velikaya Rus, a Grande Rússia, né? Que passa pelo processo de conversão ao cristianismo oriental, né? Os missionários Cirilo e Metódio vão para a Rússia e desenvolvem o alfabeto cirílico com base no grego, né? E assim por diante. Então começa a surgir ali nesse último tiro da expansão bizantina, que não foi uma expansão militar, mas foi uma expansão noética, né? Uma nova esperança contra essa reascensão da Roma ocidental. Só que então os bizantinos ficam cada vez mais espremidos, né? São espremidos territorial e internamente também pelas suas disputas internas, e num ato de desespero aceitam a participação no Concílio de Ferrara e Florença e celebram uma união com o Ocidente novamente, com a Igreja Católica Romana. Só que essa união, que foi assinada pelo Patriarca de Constantinopla, pelo Imperador de Constantinopla, não ajuda a evitar a queda do Império Bizantino. O Império Bizantino cai, a união é cancelada, né, por diversas ações locais, e então o que ocorre aí? A Grande Rússia passa a se ver como a nova Roma. Os russos enxergaram esse processo da seguinte forma: a primeira Roma caiu, a segunda Roma caiu duas vezes, ou seja, ela caiu quando se uniu à Igreja Católica Romana, mesmo essa união não tendo com essa união não alcançando um sucesso prático, né? E agora a nova Roma era Moscou. Moscou dali em diante seria a nova Roma, seria a terceira Roma, e começa a desenvolver um pensamento na Rússia que estudaremos agora. Isso posto, alguém pode nos perguntar, né, mas isso não ocorreu no Ocidente? Você tem, por exemplo, Napoleão, que é uma noesis muito parecida. Você tem o movimento gibelino, né? A questão é que o Ocidente refreou, através de certos eventos e relações, as pretensões e ambições de tais movimentos messiânicos, pelo menos num campo macro, né? Você pega, por exemplo, a questão das investiduras, onde as reformas de Cluny, né, que ocorreram ali na Badia de Cluny, conseguiram derrotar em partes, como eu falei, pelo menos no campo do macro, a ideia de nação ou a ideia de uma entidade viva, secular, né, dotada de uma providência sobrenatural, né? Passando esse movimento à própria ação de Deus, da divina providência, né? Isso ocorre porque aqui é importante também voltar à questão da mentalidade bizantina e depois eslava, que é herdeira dessa mentalidade bizantina. O Ocidente, ele
deu uma continuidade ao desenvolvimento do pensamento filosófico, né? Então, quando você fala, por exemplo, em tratados filosóficos ou sobre a filosofia da arte e a teoria da música, você encontra isso muito mais na literatura cristã ocidental do que da literatura cristã oriental, né? Porque em um dado momento os bizantinos passaram por um declínio intelectual muito grande, né? Esse declínio intelectual uh, gerou uma espécie de pensamento mais, digamos, pendente a um lado do misticismo, tá? Não da mística, que é importante separar essas duas palavras, a mística de misticismo, né? E esse misticismo é uma excelente fundamentação da, da mentalidade messiânica, né? Vejam que aqui também, tá, quando eu menciono a mentalidade messiânica, é a desse contexto russo, tá? Não é a ideia de uma redenção do mundo, da criação e do homem, mas é a forma como isso é encarado e a forma como coloca uma entidade secular como um organismo sobrenatural, como parte, como ferramenta da própria providência divina, né? É claro que isso não quer dizer que nações, guerras, governos, eventos não sejam entendidos na mentalidade ocidental, na noese ocidental, como agentes da divina providência, tá? Não é isso. Mas entendam que esse papel de uma entidade que ela não é uma ferramenta temporária no espaço-tempo, mas ela em si mesma representa um ideal, né, permanente, um ideal divino, uma própria representação da força divina, é uma ideia bem diferente, né? É por isso que o movimento eurasiano tão adepto e gosta tanto da Kabbalah, porque todos esses conceitos encontram uma parte ali na ideia de Kabbalah, né? Então, por exemplo, a questão da Shekinah, que é a presença divina no mundo, né, está bem de acordo com essa ideia messiânico-política, né? É nesse aspecto, nesse sentido, que você passa a entender as próprias críticas eurasianas e os próprios planos eurasianos em relação aos processos mundiais, né? O primeiro deles é o seguinte: a, nesse contexto todo, a vida humana, como vocês podem notar no Crime e Castigo de Dostoiévski, Dostoiévski escreve esse livro até no auge do movimento eslavófilo, né? O personagem, né, Raskolnikov, já tem um nome que é uma pista. Raskolnikov quer dizer aquele que é cismado, o separado, porque vem de Raskol, palavra russa que significa cisma, separação, né? Em alguns momentos de seu delírio antes do assassinato, ele menciona que grandes feitos estão escusados das mortes causadas ali para que seu objetivo seja alcançado, né? Ele diz que pouco importa ali a, as mortes e as vidas humanas quando um grande feito pela humanidade está a ser buscado. Mas um duro golpe a essa mentalidade foi posto durante os reinados de Pedro Grande e Catarina, né? Que golpe foi esse? Tá? Pedro
era um grande admirador do iluminismo e do protestantismo, né? Catarina também. Eles proporam diversas reformas eclesiásticas e de costumes que buscavam aproximar tanto a Igreja Ortodoxa Russa como a sociedade russa do mundo ocidental e principalmente protestante. É nessa época que ocorrem, inclusive, as reformas do patriarca Nicandro, né? Porque foi visto que os livros litúrgicos russos e costumes litúrgicos russos haviam sido mal traduzidos ou mal interpretados em relação ao que se praticava na Igreja Ortodoxa Oriental em Bizâncio. Então Nicandro, o patriarca, fez essas diversas reformulações e daí surge um movimento chamado Starovieri, que são os velhos crentes, que se recusaram a aceitar essas reformas e formaram duas seitas, e aqui é muito importante para ligar isso ao imaginário russo, né? A primeira era uma seita com sacerdotes, ou seja, uma igreja que se recusaria a seguir essas novas praxes, mas que era igual à Igreja Ortodoxa Russa normal, tá? Ou seja, tinha bispos, sacerdotes, né? Ordenação e sucessão apostólica. Mas surgiu também uma que é uma denúncia dessa presença de imaginário russo que trato aqui nessa aula, que é a seita dos 100 sacerdotes. Por quê? Eles interpretaram, os membros dessa seita, interpretaram as reformas do patriarca Nicandro como uma indicação do fim dos tempos. E aí, em uma interpretação bem curiosa do livro de Apocalipse, onde diz que as estrelas cairão dos céus, né? Eles entenderam isso como o fim do episcopado, o episcopado finalizado ali, e passaram a não ter mais sacerdotes e nem bispos. Era uma igreja formada por leigos e logo esse movimento se dividiu em várias seitas e algumas se uniram aos bogomilos, que são gnósticos aliados dos cátaros, né? E passaram a misturar ali tanto rituais de orgias como mutilação genital masculina e feminina, né? Porque eles acreditavam que viviam já no fim dos tempos, na última era, porque a terceira Roma, ou seja, Moscou, havia caído, né? O golpe no imaginário aqui foi o seguinte: a, a classe mais intelectual russa e a própria classe eclesiástica passou por um processo de modernização, de aproximação ao mundo ocidental moderno, não é? Mas, ao mesmo tempo, surge, junto disso, a reação, que são as bases do movimento eslavófilo. O movimento eslavófilo, que alcançou ali seu auge já no século XIX, né? Que ele nasce assim com os seus principais escritores, herda essa mentalidade que reinterpreta essa relação da Rússia com o Ocidente e o papel da Rússia como o império global, o império salvador da humanidade. E como foi isso? Qual era a base, né, desse movimento eslavófilo? Os eslavófilos beberam muito dessa teologia messiânica russa, né? Beberam bastante do movimento Starovieri, embora eles não fossem, né? Mas eles até tomavam, por exemplo, com alguns mártires desse movimento, como o arcipreste Abacuque, ou Avacum, que foi queimado vivo na fogueira, né, pelos czares, porque essa nova igreja chegou a ser proibida. Mas esse movimento eslavófilo, bebendo dessas fontes, ele pregava o seguinte: a Rússia era a verdadeira herdeira da Roma eterna. A ideia de Roma eterna, então, estava presente
ainda no mundo, mas a Roma eterna seria a Rússia. Eles cometiam aí um engano cultural muito grande, que diziam que a cultura russa era uma cultura típica e totalmente autônoma e própria, quando na verdade você observa a cultura russa na música, dramaturgia e tudo mais, é uma cultura ocidental, né? Mas eles diziam que não. E a Rússia, diante disso, ela teria um papel pedagogo e salvífico em relação ao mundo, né? A salvação do mundo viria da Rússia. E curioso de observar nesse processo que os eslavófilos, né, pregavam esse retorno todo à tradição russa antiga, e tinham essa mentalidade própria, e então, consequentemente, eram bem distantes do movimento chamado da Igreja Viva, do que consistia esse movimento, que depois se tornou mais conhecido, mais organizado durante os princípios da Revolução Bolchevique. Mas vocês podem notar que há uma profunda semelhança entre os eslavófilos, com todo aquele conservadorismo cristão ortodoxo, os renovacionistas russos, com toda a modernização eclesiástica e social, e depois o próprio stalinismo e a União Soviética com todo o seu materialismo, né? Que esse componente messiânico, digamos, sebastianista. Então não é surpresa nenhuma quando Dugin, o projeto eurasiano, enxergam no Putin uma espécie de figura salvífica, não é? É uma continuação desse processo. E aí você tem o grande confronto da Eurásia com o Ocidente, tanto o Ocidente chamado tradicional, né, a noesis ocidental tradicional, católica, como o próprio Ocidente moderno. A ação noética russa é uma ação de um processo messiânico. É por isso que essa sequência de textos aí vai acabar mencionando o Shabtai Tzvi e o próprio Jacob Frank, e a ligação do João Paulo II com isso é muito importante de entender, né? Porque nesse tipo de ação messiânica, que aí você tem a união do próprio pensamento russo, eslavófilo, ou até mesmo soviético, com a Kabbalah do Shabtai Tzvi, do Jacob Frank, né? Que é um movimento messiânico no qual a parúcia, né, seria a renovação de todas as coisas, que é uma característica da mentalidade messiânica, não se dá pela ação divina, mas se dá pela ação direta do homem. E no caso da mentalidade russa e eurasiana, essa ação tem como a Velikaya Rus, a Grande Rússia, como uma entidade viva, né? A ideia de Rodina, a pátria-mãe, que era comum também na União Soviética, você pode notar isso no próprio hino da União Soviética, né? Mas um duro golpe... Sem querer, eu dei play aqui na aula anterior, desculpa. Faz com que a Rússia seja uma entidade viva, né? Isso também é aproveitado pelos eurasianos, principalmente pelo Dugin. No livro Filosofia Tradicionalista também ele diz isso, na série Nomaquia, que a ideia que ele tem de civilização tradicional, de laocracia também, que seria o governo do povo,
é aquele que coloca a entidade nacional como um organismo vivo, né? Como uma figura que não é um mero ideal, mas é também uma entidade viva. Isso posto, alguém pode nos perguntar, né? Mas isso não ocorreu no Ocidente? Você tem, por exemplo, Napoleão, que é uma noesis muito parecida. Você tem o movimento gibelino, né? A questão é que o Ocidente refreou, através de certos eventos e relações, as pretensões e ambições de tais movimentos messiânicos, pelo menos num campo macro, né? Você pega, por exemplo, a questão das investiduras, onde as reformas de Cluny, né, que ocorreram ali na Badia de Cluny, conseguiram derrotar em partes, como eu falei, pelo menos no campo do macro, a ideia de nação ou a ideia de uma entidade viva secular, né, dotada de uma providência sobrenatural, né? Passando esse movimento à própria ação de Deus, da divina providência, né? Isso ocorre porque aqui é importante também voltar à questão da mentalidade bizantina e depois eslava, que é herdeira dessa mentalidade bizantina. O Ocidente, ele deu uma continuidade ao desenvolvimento do pensamento filosófico, né? Então, quando você fala, por exemplo, em tratados filosóficos ou sobre a filosofia da arte e a teoria da música, você encontra isso muito mais na literatura cristã ocidental do que da literatura cristã oriental, né? Porque em um dado momento os bizantinos passaram por um declínio intelectual muito grande, né? Esse declínio intelectual uh, gerou uma espécie de pensamento mais, digamos, pendente a um lado do misticismo, tá? Não da mística, que é importante separar essas duas palavras, a mística de misticismo, né? E esse misticismo é uma excelente fundamentação da, da mentalidade messiânica, né? Vejam que aqui também, tá, quando eu menciono a mentalidade messiânica, é a desse contexto russo, tá? Não é a ideia de uma redenção do mundo, da criação e do homem, mas é a forma como isso é encarado e a forma como coloca uma entidade secular como um organismo sobrenatural, como parte, como ferramenta da própria providência divina, né? É claro que isso não quer dizer que nações, guerras, governos, eventos não sejam entendidos na mentalidade ocidental, na noese ocidental, como agentes da divina providência, tá? Não é isso. Mas entendam que esse papel de uma entidade que ela não é uma ferramenta temporária no espaço-tempo, mas ela em si mesma representa um ideal, né, permanente, um ideal divino, uma própria representação da força divina, é uma ideia bem diferente, né? É por isso que o movimento eurasiano tão adepto e gosta tanto da Kabbalah, porque todos esses conceitos encontram uma parte ali na ideia de Kabbalah,
né? Então, por exemplo, a questão da Shekinah, que é a presença divina no mundo, né? Está bem de acordo com essa ideia messiânico-política, né? É nesse aspecto, nesse sentido, que você passa a entender as próprias críticas eurasianas e os próprios planos eurasianos em relação aos processos mundiais, né? O primeiro deles é o seguinte: nesse contexto todo, a vida humana, como vocês podem notar no Crime e Castigo de Dostoiévski, Dostoiévski escreve esse livro até no auge do movimento eslavófilo, né? O personagem, né, Raskolnikov, já tem um nome que é uma pista. Raskolnikov quer dizer aquele que é cismado, separado, porque vem de Raskol, palavra russa que significa cisma, separação, né? Em alguns momentos de seu delírio antes do assassinato, ele menciona que grandes feitos estão escusados das mortes causadas ali para que seu objetivo seja alcançado, né? Ele diz que pouco importa ali a, as mortes e as vidas humanas quando um grande feito pela humanidade está a ser buscado. Esse tipo de pensamento, por exemplo, ele permeia a mentalidade revolucionária, a mentalidade marxista, né? Justamente por conta de partilhar desse imaginário noético messiânico, né? Vocês podem perceber isso dentro da própria literatura judaica, quando o falso Messias Bar Kozia, que o seu nome vem de um jogo de palavras jocoso, né, de Bar Kokhba. Bar Kokhba virou Bar Kozia para dizer que é o filho da mentira, né, porque ele se proclamou Messias e causou uma grande tragédia ao povo de Israel, né? Em seu processo ali revolucionário, ele na síndrome de Messias, ele recebeu o apoio do Rav Akiva, né, o famoso Rabino Akiva, que o apoiou até o último instante. Isso na literatura mishnaica, o Rav Akiva recebe até uma gozação, né? Um outro Raham fala para ele: Rav Akiva, nascerá grama na tua barba antes de Bar Kozia ser o Messias, porque ele insistia, mesmo diante de todas as desgraças que o Bar Kozia causava, de que ele era o Messias. Então, todos os enganos, as mortes e tragédias estavam justificadas porque ele realizaria o plano messiânico. É assim que mais tarde, por exemplo, o próprio Shabbesai justificará a sua falha enquanto Messias e a sua conversão ao Islã, e que o Jacob Frank vai legitimar rituais orgiásticos e assim por diante. Porque nesse tipo de mentalidade você tem uma espécie de ação de delírio místico que se sobrepõe a todos os valores racionais e humanos, né? Porque nesse sistema de mentalidade, e aí nesse sentido, né, você pegar um sentido antropológico, para colocar a própria revolução comunista na Rússia e a própria mentalidade marxista, onde a vida humana, né, diante de um plano maior, não tem mais qualquer valor em si mesma, né? Ela é totalmente suplantada. E um
Um marxista ele pode dizer que ele é um ateu, por exemplo, um completo materialista, mas ele partilha de uma noesis que é essencialmente messiânica e mística, baseada em delírios místicos, na esperança de uma realização futura. E é assim, né, que você consegue entender, então, o princípio do processo eurasiano e também das diversas revoluções que ocorreram ao longo da história do mundo pós-renascença. Né? E tudo isso já estava, digamos, a ser fecundado, a ser gestado, né, há muitos séculos. Esse processo ele não nasce em pouco tempo. Se você observar, por exemplo, a defesa do gibelinismo ou a defesa dos reis na questão das investiduras, você notará que isso já estava presente ali. Né? Também, nesse ponto, que a leitura do livro A Tradição Hermética, do Júlio Zévola, é muito interessante para um estudioso. Né? Por quê? Esse livro, de fato, contém várias citações e explicações excelentes sobre a alquimia. É uma compilação de textos ali muito interessante. Mas o componente de imaginário que o Évola usa para interpretar a alquimia é um componente gibelino. Esse componente revolucionário ali envolve também a própria ideia do Évola de religião e mistério, que é uma ideia teomaquista. Por que teomaquista? Ele advoga ali que há de fato uma guerra do homem que busca libertação contra o próprio Deus. Ele faz essa interpretação ali dos mitos e apela até ao que os acadêmicos chamam de mão esquerda dentro do sistema védico, na qual o homem é posto como um Deus que enfrenta um Deus maior. Né? E para que ele alcance a sua libertação, ele precisa derrotar esse Deus maior, o que seria a própria ideia desse movimento messiânico, dessa noesis messiânica compartilhada aí pelos judeus seguidores do Shabbesai, do Jacob Frank e de vários movimentos messiânicos que surgiram dentro de interpretações cabalísticas, né? Na qual a questão da redenção, da parúcia da obra messiânica não cabe só a Deus, né? Mas cabe ao homem acelerar ou até mesmo realizar este processo mediante as suas ações. E essas ações são sempre em um plano macro. Não é uma ação de plano interior de homens iluminados, nem nada disso. É uma espécie de ação que deve agir, né, no mundo maior, e assim realizar essas ações que trariam então a renovação. Então, para entender todo o processo desses textos, é preciso entender esses componentes de imaginário. Eu mencionei no princípio da aula a questão dos impérios, né? Justamente para que vocês desenvolvessem esse raciocínio. A parte noética... Isso posto, desculpa, alguém pode nos... Sem querer, eu apertei a aula anterior, vazou acho que aqui em cima dessa. Para entender todo esse confronto, é preciso entender que antes de qualquer coisa há um confronto noético.
E esse componente noético, ele é muito curioso, porque ele pode existir em movimentos absolutamente diferentes, mas que levarão às mesmas ações e buscarão o mesmo fim, né? Afinal, ninguém diria, por exemplo, que um cabalista exaltado como Shabessai Sevi, um eurasiano ortodoxo, ou ainda um marxista materialista, caminham pelo mesmo mapa noético, né? Mas quando você vê, por exemplo, as ações e planos, você nota que são semelhantes ou até idênticas, né? Justamente por essa questão de mentalidade. E só assim dá para entender como se desenvolveu tudo que se segue aí, né? Reparem que, por exemplo, as reformas do Concílio Vaticano II, elas já haviam ocorrido na Igreja Viva Russa e quase que ocorreram de uma forma radical no Concílio Pan-Ortodoxo, que afetou muito a Igreja Ortodoxa Grega. Elas só não ocorreram assim, de uma forma mais radical por conta de resistência da população, né? Porque o povo ali não aceitou, o povo não aceitou as reformas pequenas, então que dirá as grandes que eram planejadas, né? Mas, por exemplo, basta consultar os livros de história dessa época, que na Grécia dessa época, no começo do século XX, ali, 1917, 18, o patriarca Melécios proibiu na Grécia os ofícios de vésperas, né? Porque na liturgia oriental, antes da missa no domingo, você tem as vésperas, que são celebradas ali por volta das 6 da tarde, e depois o povo tinha o costume de fazer vigílias. Ficavam rezando e entonando cantos até altas horas da madrugada como preparação para a missa do dia seguinte. Ele chegou a proibir isso porque achava isso um absurdo, uma coisa que assustava até os estrangeiros que olhavam para a Grécia, parecia muito bárbaro, muito radical e fanático. Mas o povo não obedeceu à proibição. O povo, aí que para provocar ainda, faziam essas vigílias nas ruas, né? Como uma forma de afronta à ordem eclesiástica. Isso ajudou a impedir reformas mais radicais. Essa característica do modernismo eclesiástico, né, é partilhada desse imaginário falsamente messiânico, né, desse imaginário messiânico de ação, porque se imagina que ao se modernizar, o papel da igreja, da ação divina, será capaz de produzir um mundo mais adequado, um mundo melhor, né? Atrair as pessoas para as igrejas novamente, né? Porque esse pensamento... Nos De perguntar, novo, coloquei sem querer a aula anterior. Desculpa. Voltemos. Esse pensamento sempre busca uma renovação radical, né? Porque a renovação radical, ela é capaz de romper, veja que curioso, né? Com uma ordem estabelecida que é insuficiente. E uma ordem estabelecida que é insuficiente, por quê? Porque ela teria supostamente falhado
em realizar as promessas messiânicas. Então, por esse texto aqui está concluído, depois faremos do restante.